quer deixar de fazer algo esse mês para que a sua vida espiritual seja melhor, você vai poder até o final do culto pensar sobre a sua vida, analisar um pouquinho mais sobre a sua vida, dizer para Deus: Senhor, eu quero mudar nisso e naquilo. Eu sei de uma coisa, irmãos: o homem começa a cair quando ele começa a não entender mais que ele tem uma família. Nós precisamos entender a nossa família. Nós começamos com esse culto em janeiro. Silêncio. Nós começamos em janeiro. E começamos em janeiro falando sobre uma nova aliança com Deus. Esse foi o nosso primeiro culto da família. Foi? O segundo culto da família, ele falou, alguém lembra do quê? Quem vai arriscar? Nós falamos sobre o papel de cada ator dessa família. Nós falamos o que a esposa tem que ser nesse lar, o que o homem tem que ser, quem são os filhos nesse lar, não foi? Vocês lembraram? E este mês nós queremos falar sobre como usufruir de Deus. Como eu posso usufruir de Deus? Com autoridade, com honestidade, com obediência, sabendo que eu vou receber, tendo certeza que Ele vai me atender. Nós vemos pastores renomados, nós vemos estudantes da Bíblia capacitados, nos ensinar, nós vemos livros de autoajuda escritos para lá e para cá, mas o maior livro escrito sobre como alcançar a bênção de Deus está aqui. Esse aqui. E esse livro hoje vai te dar uma dica importante, você que é família, você que não quer perder o seu esposo, a sua esposa, a sua família, os seus filhos, porque nós precisamos entender isso, quão importante é a nossa casa, a nossa família, né? Ontem eu estava na casa de meu pai, e estava nesse frio, ele estava lá sozinho, irmão, com um cobertorzinho lá no sofá, 73 anos. Estava faltando alguém lá, não estava? Você acha que era eu? Não era. Não é verdade? Faltava a esposa dele, que já não está lá. Então tudo que ele queria que a esposa dele estivesse lá. Ou seja, nossa família um dia vai se partir quando a morte nos separar. Mas é o jeito natural, nós não podemos deixar isso acontecer agora. O jeito natural, Deus nos diz que é só aquele jeito que pode nos separar, que é só aquele jeito que pode nos separar e nos jogar no tempo frio, igual meu pai está passando lá. Mas não agora, que estamos fortes, né? Ainda que o cabelo esteja caindo, mas nós estamos fortes, né? Ainda que, né, Gui? Enfim, ainda que tenhamos alguns problemas, estamos bem, gente. Qual que é o objetivo desse culto? É fazer vocês se amarem, é fazerem vocês se guardarem um para o outro, é fazer vocês, filhos, serem melhores, né? Por quê? Porque nós temos a palavra ao nosso favor. Quando nós estamos vendo um mundo que não conhece a Deus como nós conhecemos, nós entendemos por que eles abandonam seus filhos, abandonam seus esposos, como eles se maltratam, como eles matam um ao outro. Nós entendemos porque eles estão longe dessa palavra. Mas nós não. Nós temos a palavra. Nós temos a palavra. E quem tem a palavra, quem contém a palavra, ele contém o Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele convence você do pecado e do juízo. Amém? Então eu gostaria que você hoje prestasse atenção nesse culto, mas que você prestasse atenção não de uma maneira didática, como no colégio, não. Que você prestasse atenção com a sua alma, e que você obedecesse a voz desse profeta, e que você pudesse ouvir-me como se fosse ouvindo o próprio Deus, porque Deus tem me dado essa palavra para dizer para vocês que Ele não agrada do rompimento familiar. Duas coisas que Deus odeia, e Ele diz isso na Bíblia: a obra dos midianitas, que foram aqueles que traíram o povo de Deus,
E a segunda coisa é o divórcio. Vocês podem ver isso lá no livro de Malaquias, capítulo 2. Deus odeia o divórcio. Olha, então como que eu posso fazer alguma coisa para Deus se Ele odeia? Então, se você está aqui em via de fato, irmão, pense mais um pouquinho, analise mais um pouquinho, e lembre-se de que a palavra vale mais do que qualquer conselho do homem lá fora. Então se apoie em Deus, porque vai valer a pena, né? Hoje pela manhã eu estava dando testemunho da vida do Napoleão, não estava aqui presente, né? Eu usurpei do seu testemunho. Eu acho que chegou a hora, né? Chegou a hora. Eu estava dizendo, e eu vou falar isso aqui, não é agora, mas eu vou usar no texto, porque eu vou precisar. Porque eu disse de manhã que Deus me usou muito, e me usa para mexer com muitos meninos que estão se perdendo. Uns são traficantes, outros são matadores. Deus sempre me usou nessa área. E Deus sempre me deu estratégia. Uma da estratégias que Ele sempre me deu foi trabalhar com a esposa desse cara. Deus sempre me deu essa possibilidade de ministrar sobre a esposa, sabendo que se eu ministrasse sobre ela, eu alcançava ele. Isso sempre deu certo, né? E a maior prova disso está ali, né? A Bruna, né? Que está ali quase 2 metros de altura, com um marido de 1,5 metro, que é o Napoleão, né? Napoleão está uma cara de doce hoje, mas o Napoleão nem sempre foi esse doce, né? Para a glória do Napoleão, nós estamos falando disso, né? Tem algumas pessoas que já conheceram o Napoleão, que sabem do que eu estou falando, não tem mentira nenhuma. Mas Napoleão não foi uma flor que se cheirava, né? Foi um menino envolvido com crime, foi envolvido com as coisas do mundo, envolvido com as coisas erradas, né? Pagou um alto preço por isso, né? E a Bruna sempre lutou por isso. E hoje essa palavra vai sobre essa mulher, né? E a Bruna lutou, e a única pessoa que domava esse camarada daquele tamanho de 1,5 metro, que você acha que é pequeno, mas era valente, era essa mulher. Só ela domava esse menino, né? Um cara que não tinha medo de nada e nem de ninguém, né? Enfrentava a polícia, enfrentava todo mundo, mas tinha medo da esposa. Por quê? Porque não é medo, é amor. Ele é apaixonado por ela. E aí que nós vamos trabalhar essa noite. Por quê? Porque Deus mudou a vida do Napoleão. Eu estou contando isso essa noite porque Napoleão tem vivido um ano e pouquinho sobre a acusação, 2 anos de um crime que ele não cometeu. Esses 2 anos que ele está conosco, que ele foi envolvido. Por quê? Porque os amigos dele, os parceiros antigos, né, efetuaram um 57. O que foi? Foi um roubo, não é isso? E como o Napoleão, um cara parceiro dos meninos, ele foi envolvido pelos policiais, porque conhecia toda a tropa do Napoleão. Envolveram o Napoleão no meio disso tudo. Napoleão ficou 2 anos tentando provar a sua inocência. Eu falei para ele: olha, no tempo certo, Deus vai nos dar a vitória. E Deus, essa semana, foi chamado lá, o juiz já deu a sentença para ele, inocentou o Napoleão, né, livrou o nome dele para a glória de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia mesmo. E o Napoleão, nesses 2 anos, ele não deixou de vir na igreja, ele não deixou de trabalhar nas coisas da igreja, ele fez de tudo, está trabalhando de sol a sol. O menino mudou, né? Então até acredito que até o bairro lá deve falar assim: que menino transformou mesmo, né? Por quê? Porque a Bíblia se cumpriu na vida do Napoleão. E é isso que nós precisamos entender. Quando eu tenho uma palavra, ela me muda naturalmente, ela me faz mudar, porque é a palavra. Ele não leu um livro de autoajuda, pelo contrário, ele ouviu os textos todo dia sendo dito aqui. O que mudou o Napoleão foi a palavra de Deus. Amém? Então o que pode mudar a sua família é a palavra de Deus. É você ser um pouquinho mais sensato. Amém? É parar, respirar e saber agir no momento difícil. E é o que eu quero te ensinar hoje, em nome de Jesus. Então vamos para o texto, 2 Reis, capítulo 4, em nome de Jesus. Caminhe lá comigo. Eu quero dizer para vocês que nós vamos entregar para vocês um imãzinho de geladeira. Vamos você colocar na sua geladeira lá, para você não esquecer do culto da família. Nós vamos entregar para você um folhetinho
e um imãzinho para você passar para o seu vizinho, em nome de Jesus. Combinado? Então os irmãos já vão entregar para vocês aí durante o culto aí, amém? 2 Reis, capítulo 4. Quem abriu, diga amém. Eu quero falar essa noite sobre a vida de um profeta chamado Eliseu. Para quem não sabe, Eliseu era discípulo de Elias, né? E Eliseu ele foi usado tanto quanto Elias foi usado. E Eliseu não foi um cara muito fácil, porque por mais que você entenda, Eliseu foi um profeta, não, ele não era fácil. Tanto não era que Eliseu era um cara complicado, porque era um cara que não gostava muito de brincadeira. Tanto é que alguns meninos foram brincar sobre a sua calvície. Ele amaldiçoou os meninos e a Bíblia diz que sai uma ursa lá em pleno Israel, que eu nunca vi urso lá. Sai uma ursa lá, porque a Bíblia diz que Deus chama a existência de coisas que não existem. Sai uma ursa lá pela boca do profeta e mastiga os meninos todos, pela boca de um profeta. Então a Bíblia diz que da minha boca ela sai tanto bênção quanto amém? Esse profeta então não era um profeta qualquer, não era um cara muito paciente, não era um cara muito de conversar, né? Não era aquele cara muito que gostava de brincadeira de irmão. Era um cara sério, né? Tanto sério que ele não, hora nenhuma, foi lá pedir desculpa. A Bíblia não diz, para a mãe dos meninos. Era um cara que não queria nem saber, brincou com ele, pagou o preço. Ou seja, com Deus não se zomba, de Deus não se brinca, não é isso? E ele demonstrou isso através da sua personalidade, quando ele não libera os meninos daquela brincadeira. Então nós vamos ver a seriedade desse texto que nós vamos ler, a seriedade dessa mulher que vai trombar de frente com Elias, com Eliseu. Uma mulher que vai colocar Eliseu contra a parede, uma mulher que vai colocar Eliseu diante de um problema seríssimo, que é a sua possibilidade pastoral, né? Por quê? Porque ela entendeu a condição que ela tinha diante de Deus. Ela entendeu quem era o Deus da sua salvação. E quando eu entendo isso, eu tenho privilégios no reino de Deus. Por quê? Porque quando eu peço, a Bíblia diz que Ele me dá, porque eu peço direito. A Bíblia diz que a bênção do Senhor ela vai seguir os seus preferidos, ou seja, aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. A bênção do Senhor vai te incomodar a partir de hoje, se você crê que Deus é o Senhor da sua casa. Se você trabalhar de sol a sol segundo o reino de Deus, a Bíblia diz que a bênção do Senhor vai te seguir. Você não precisa nem de fazer mestrado, pós-graduação, nem nada, Felipe. Se a bênção do Senhor for te perseguir, nada disso vai interessar. Por quê? Porque naturalmente a bênção do Senhor virá sobre vós. Por que, pastor, o senhor está dizendo isso? Porque é o que eu vou ensinar a você hoje, que não é pela sua força. A Bíblia diz que nem sempre quem sai na frente é o que ganha a maratona. Amém? Ou seja, não é a vitória não é daquele que transmite a ser melhor. Não, a vitória é daquele que serve o Senhor Jesus Cristo. E é essa palavra que nós vamos dizer hoje em nome de Jesus. Olha aí o que a Bíblia diz, caminhe comigo. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica que o reteve para comer. Todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Disse ela a seu marido: veja que este que passa sempre por nós é um homem de Deus. Façamos-lhe um pequeno quarto no terraço, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, um candeeiro, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier a nós, ali ele se recolherá. Certo dia chegou Eliseu e recolheu-se àquele quarto e se deitou. Disse ele ao seu moço Geazi: chama a sunamita. Chamando ela, se apresentou perante o profeta. Disse Eliseu a Geazi, seu trabalhador: dize-lhe, tu nos tem tratado com todo o desvelo, ou seja, com todo o zelo. Agora, o que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? Ela respondeu: não, eu habito no meio do meu povo, eu não preciso de nada. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Disse então ele ao seu servo: ora, ela não tem filho e o seu marido é velho. Então disse Eliseu: chama de novo. Então ela se pôs à porta novamente. Disse Eliseu à mulher: por este tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho.
Respondeu ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Mas a mulher concebeu e deu à luz um filho, no tempo determinado no ano seguinte, como Eliseu lhe dissera. Tendo o filho crescido, certo dia saiu a ter com seu pai, que estava com os seus trabalhadores. Disse a seu pai: ai a minha cabeça, ai a minha cabeça. Disse o pai dele ao moço: leva a sua mãe. Ele a tomou e a levou a sua mãe, e o menino esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e então morreu. Subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus. Então fechou a porta e saiu. Chamou o seu marido e disse: manda-me um dos moços a umas jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais? Ele: hoje não é lua nova nem sábado. Disse ela: tudo vai bem. Amém? Então ele abordou o jumento e disse ao seu moço: guia e anda até, e não detenhas o caminho, senão quando eu disser. Partiu ela e veio ao homem de Deus ao Monte Carmelo. Para aí, em nome de Jesus, presta atenção em mim. Essa noite eu quero trazer para você sobre essa vida dessa mulher. Uma mulher que sabia as suas possibilidades. Essa mulher, diz a Bíblia, que ela tinha um carinho tão grande com as coisas de Deus, que ela nota que aquele homem que passava sobre o seu terreno era nada mais e nada menos que um profeta. E ela vê naquele homem a possibilidade de um homem santo de Deus. Ela entende quem era aquele cara, ela faz uma leitura correta. A primeira coisa que eu quero ensinar a você aqui essa noite é entender e fazer a leitura correta do que é de Deus e do que não é de Deus. Precisamos, irmãos, para ter uma família em Cristo Jesus, saber o que é de Deus na nossa casa e o que não é de Deus na nossa casa. Saber o que eu estou fazendo, se é alguma coisa de Deus ou se não é alguma coisa de Deus. Eu preciso ter uma leitura genuína das coisas de Deus. E a Bíblia diz que essa mulher faz uma leitura correta quando ela entende que aquele homem que estava passando sobre o seu terreno era nada mais e nada menos que um profeta do Deus Altíssimo. Ela então toma uma atitude na frente do seu esposo. Ela entende que aquele homem merecia algo melhor do que ela oferecia. Olha como essa mulher tem um carinho pelas coisas de Deus. A Bíblia diz que ela então projeta um quarto, faz um quarto perfeito, montado para o profeta dormir. E todas as vezes que Elias tivesse que passar por aquele terreno, ela iria dormir sobre aquela hospedagem que ela tinha construído para o homem de Deus. Por quê, pastor? Porque entende-se então que Elias, ele tinha aquele terreno daquele povo como caminho de passagem, uma passagem para outras cidades. Por quê? Porque era natural o profeta andar em diversas cidades, profetizando e levando a palavra de Deus. Mas sempre ele parava naquele lugar e se hospedava. E num determinado dia, ele então vai se preocupar, e ele vai então entender o que ele deveria fazer para ajudar aquela mulher. O que eu quero dizer para você aqui essa noite, em nome de Jesus, que quando eu dou a Deus o meu melhor, quando eu dou a Deus a minha vida, quando eu sacrifico a minha vida ao Senhor, quando eu me humilho diante da presença do Senhor, diz a palavra que Deus ele começa a se preocupar comigo. A Bíblia diz que Eliseu, ele vai se preocupar com aquela mulher, a ponto de dizer para o seu servo assim: olha, pergunte para ela se ela tem alguma coisa que precise, ou seja, pergunte para ela se ela está precisando de mim para alguma coisa, para me dar um bom testemunho dela diante dos soldados, diante do rei. Fale que eu faço para ela. Ou seja, meu irmão, essa noite Deus está te ensinando em nome de Jesus que quando você dá o seu melhor assim para Deus, Deus também derrama o melhor dele para você. Que quando eu dou o meu melhor para Deus, Deus derrama sobre mim o seu melhor. Ou seja, querido, quando eu entrego a minha vida ao Cordeiro, Ele derrama sobre mim vida e vida com abundância. Por quê, pastor? Porque a palavra se cumpre na minha vida. Olha para o seu irmão e diga para ele: você está entendendo em nome de Jesus? Quem está entendendo, diga glória a Deus aí bem alto. E aquela mulher olha para aquele homem e ela vai dizer uma palavra linda, que ela fala assim: não preciso de nada. Estou precisando de nada não, para mim está tudo tranquilo. Eu moro com os meus empregados, ou seja, a minha casa tem de tudo, o meu marido
me sustenta, eu estou tranquilo, aqui para mim está tudo bem. Mas aquele homem não fica sustentado, porque ele queria fazer uma bondade àquela mulher, ele queria dar o seu melhor àquela mulher, porque ela recebia o melhor. O que eu aprendo aqui essa noite? Eu aprendo que a bênção de Deus fica desesperada para te alcançar. Por quê? Porque você está precisando, você está dando para Deus por amor, e Deus quer te derramar a bênção, você não está precisando não. Você já parou para pensar nisso, irmão? Quem quer chegar nesse dia aí com Deus? Fala assim, para de derramar bênção sobre mim, mas puxa vida, toda hora eu tropeço em R$100. Amém. Amém, recebe, irmão, mãe. Senhor, mas tudo que eu faço dá certo, eu só tá até ruim esse negócio aqui, dá um probleminha. Quem quer chegar nessa fase aí com Deus? Todo mundo. E essa mulher está nessa fase. Por quê? Porque a vida dela está redondinha, está tudo certinho, querido. Está tudo tranquilo, né? Ou seja, a Bíblia diz que essa mulher olha para aquele homem e fala, não estou precisando de nada não. Está tudo tranquilo, eu moro com meu marido, aqui quem manda sou eu construo, e manda mesmo, que ela construiu lá, o marido falou nada. Ou seja, irmão, aquela mulher estava nadando de braçadas na vida boa. Ou seja, querido, mesmo assim, ela fez o seu melhor para Deus, e Deus não se conteve e teve que abençoar ela mais ainda, Clarice. Por quê? Porque o profeta fica na cola dele, não, eu tenho que fazer alguma coisa com essa mulher. Aí o profeta então, ele vai pedir o seu servo para vasculhar a vida dela. Deus quer vasculhar a sua vida para te abençoar mais. Mas para isso eu preciso ser família. Tem que estar um joguinho juntinho, todo mundo junto. A Bíblia diz que estava lá juntinho. A Bíblia diz que esse homem olha para ele, para Eliseu, e fala, Eliseu, só tem um probleminha naquela família lá que eu achei. O marido dela é velho, ela ainda não tem filho. Eliseu nadou de braçada, falou, agora está tudo tranquilo. A Bíblia diz que aquilo que Eliseu falava na terra, irmão, se cumpria no céu. O que ele falava acontecia. Tanto é que quando ele amaldiçoou os meninos, a ursa vem e come. A Bíblia diz que aquele homem olha para aquela mulher e fala assim, vem cá, eu vou te abençoar. Você não quer não, mas eu vou te abençoar. A bênção é assim, Simone. Você não está precisando não, eu vou derramar mais a sua vida. A Bíblia diz que ele chama e fala assim, dentro de 1 ano, tu vai ter um filho. Ela olha para aquele homem e fala, não brinca comigo assim não, senhor. Ou seja, eu não estou te pedindo nada não, é isso mesmo, não brinca. Daqui 1 ano tu vai ter um filho, senhor. A Bíblia diz que passou 1 ano, irmão, aquela mulher teve um filho. Conforme a palavra do profeta, ela teve um filho. Aquele filho nasceu. A festa foi completa, devia ter matado um garrote, um boi, né? Matado aquele tanto de galinha. Foi uma festa danada, porque nasceu um filho, né? Ela não tinha um filho, um herdeiro, nasce ali um herdeiro. Olha que coisa linda. Então aquela família estava completa, ainda que ela não tinha pedido, ela ganhou do Senhor, completou. A Bíblia diz que estava dando tudo certo. Mas aí, meu irmão, olha para mim, como todo dia de festa acaba um dia, não acaba? A Bíblia diz que acaba dessa mulher. Por quê? Porque o seu filho vai vir a falecer, ele vai adoecer e falecer. Eu acho que é interessante que nós vamos começar nesse texto agora. É aquilo que eu quero dizer para você, mulher. Tem hora que nós precisamos levantar essa mulher de dentro de casa, essa guerreira que está aí, essa que cuida do seu lar, da sua casa, que não abre mão. É você, minha irmã. A Bíblia diz, querido, que o menino começa a passar mal. O homem forte da casa dela faz o quê? Leva o menino para a mãe. Tá vendo como é que nós somos, irmãos? Tá passando mal, tá com dodóizinho da cabeça, deve ir para mudar a mãe dele. Manda ele para a mãe. A Bíblia diz que ele vai para a mãe, ele fica no colo da mãe até o meio-dia. A Bíblia diz que ele morre. Quando ele morre, meu irmão, aquela mulher, ao invés de ficar chorando, ao invés de falar, Deus, está tudo ruim na minha casa, as coisas estão dando errado, a Bíblia diz que ela levanta, pega o corpo do menino, leva até o quarto do profeta e deita ele na cama do profeta. A Bíblia diz que ela desce daquele quarto, chama o seu senhor, seus trabalhadores, e diz para eles assim, vai lá e coloca um arreio no meu cavalo que eu vou sair. O marido dela chega, olha para ela e diz para ela assim aqui,
Onde você lá vai? Ela falou: estou indo lá no profeta. Você está indo no profeta? Estou indo. Mas aí o que você vai falar na foto? Eu vou lá porque eu tenho que conversar com ele. Ela vai então fazer aquilo que muita mulher e muito homem deveria fazer. Na hora difícil, eu preciso colocar a minha mente para pensar. Eu preciso ter no meu coração a calma do Espírito Santo. Para quê? Para fazer a coisa certa. Não é ficar desesperada. A Bíblia diz que ela não se desespera. Por quê? Porque ela confiava no Deus Altíssimo. Amém, irmãos? Olha aí comigo na Bíblia aí, olha aí. Olha o que essa mulher vai falar, a coisa mais linda quando ela fala essa palavra aí. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então ela vai chegar lá para o maridão, o que não faz nada na casa dela, o contador de história, porque está cheio de homem assim. É isso? Que liga a escada e não faz mais nada dentro da casa dele. A Bíblia diz que ele chega lá em casa e ela fala assim: aqui, você mandou um menino para mim, morreu. Ele está deitado lá no quarto. O profeta, o meu cavalo está arriado. Eu vou lá falar com o profeta. Ele vai falar o seguinte para ela: olha aí, irmão, olha o que o homem vai falar, querido. O que eu quero ensinar a você hoje é o seguinte: quando um estiver caído, o outro precisa estar de pé. A família não pode naufragar em todo mundo. Se o seu marido está fraco hoje, a mulher precisa estar forte. Se a esposa está fraca, o marido precisa estar tomando rédea desse negócio. Irmão, olha para mim, não podemos dar lugar para Satanás destruir a nossa casa. Por quê? Porque ele quer destruir a sua casa. Ele quer destruir o boteco do vizinho, não, irmão. Tem gente que está preocupado que Satanás vai derrubar um boteco. Satanás acaba com esse boteco. Ele não vai acabar com o boteco, não, irmão. Ele vai multiplicar o boteco. Ele quer acabar com a sua casa. A Bíblia diz que ele está como um gatinho, é isso? Ele está rugindo como um gatinho, irmão? Como o quê? Como um leão. E ele quer destruir quem? A minha casa é a sua. E eu vou deixar? Você vai deixar? Diga assim: eu não vou deixar Satanás derrotar a minha casa. Amém? Mas olha esse homem aí. Olha esse homem, o que vai dizer para a mulher guerreira que ele tem na casa dele? Ele vai dizer assim, lá no versículo 22: chamou a seu marido e disse: manda-me um dos moços e umas jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. Pergunta a ele, olha a pergunta do sujeito: por que vais a ele hoje? Por que você vai lá? Está caído o cara, não está? O filho morto lá no quarto. A mulher manda ele, vai, pega o cavalo, sujeito, arreia o cavalo até assim. Põe o cavalo arriado aí, sujeito. Para que você vai lá? Eu vou lá para visitar ele. Aí devia falar: você vai lá para ver a cara dele só, ué. Cheio de problema. Ela vai olhar para ele e diz assim: olha, ele vai continuar falando assim: mas não é lua nova, não é nem sábado, disse ela. Ela olhou para ele e falou assim: tudo vai bem. Tudo vai bem. Ele olha para ele e tenta tirar da cabeça dela a busca pela salvação do filho. Ele olha para ele: não é lua nova, porque a lua fica mais clara, ou então o dia, a noite fica pronta para caminhar nela, porque não tinha luz, irmãos. Não é sábado, ou seja, porque no sábado o profeta ficava quietinho, não era sábado, ele podia não estar no lugar que ela estava procurando. Mas ela olha para ele e fala: não tem problema, vai dar tudo certo. Tudo vai bem, vai dar tudo certo. Eu vou e vai dar tudo certo. Aí para você dá tudo errado, para mim vai dar tudo certo. Meu irmão, eu acredito em homens e em mulheres como essa aqui, que mesmo diante dos problemas, das dificuldades, eles creem que vai dar tudo certo. Ela olha para esse homem derrotado dentro da casa dela: vai dar tudo certo. E aí, meu irmão, você vai ficar com quem? Com quem que você está ficando, minha irmã? Olha lá, irmãos. Aí ele diz assim: perguntou então ele: por que vais a ele hoje, né? Então ela abordou o jumento e disse ao seu moço: guia e anda-te e não te detenhas ao caminhar, senão quando eu disser. Partiu ela e veio ao homem de Deus ao monte Carmelo. Vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi seu moço: olha,
aí está a sunamita. Corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? Respondeu ela. O que ela responde? Vai bem. Cidadão, estava tudo bem? Estava tudo bem, irmãos? Olha para mim agora. Sabe o que eu aprendo nesse texto aqui, nesse versículo? Que há uma das primeiras vezes que Eliseu não sabia do que estava acontecendo. O profeta foi pego de surpresa, e ele vai ser colocado agora de frente para a parede, vai ficar igual um ratinho quando você cerca ele, não sabendo para onde vai. O problema vai ser instalado na vida do profeta, e Deus começa a tratar com o profeta e com a mulher ao mesmo tempo. Por quê? Porque Deus vai mostrar para aquele profeta nesse texto. Deus vai mostrar para ele que não é segundo a vontade dele, mas segundo a vontade do Senhor. Deus vai começar a mostrar para ele que não é pela palavra dele, mas é pela palavra do Senhor. E nós vemos nesse tempo presente um monte de gente falando dele mesmo. E Deus quer dizer aqui, essa noite, aqui na vida desse profeta, que apenas Ele é que pode fazer sobre a minha vida e sobre a sua. É apenas Ele que pode salvar o nosso casamento, salvar a nossa família, salvar, meu irmão, o seu emprego. É só Jesus que pode fazer isso, porque Ele diz assim: sem mim, sem mim nada podereis fazer. Olha que coisa linda. E a Bíblia diz que o servo chega lá: está tudo bem com seu marido? Está tudo bem com você? E seu filho? Está tudo bem? Ela: está tudo bem. Sabe por quê? Sabe o que eu aprendo aqui? Porque não era com aquele menino que ela queria falar, assim. Não era com aquele menino. Quantos de nós estamos buscando um profeta da região Nordeste? Outro busca o profeta da região Sudeste, outro quer o profeta da igreja tal, outro da igreja fulana, e todo mundo está buscando. Segunda-feira é dia do profeta tal, terça do tal, e aí vai. Quantos de nós estamos buscando os homens? Ela olha para aquele menino e fala: está tudo bem. Onde está Eliseu? O que vai adiantar falar para Geazi? O que vai adiantar falar os meus problemas para os homens? O que vai adiantar eu ficar chorando com um irmão de igreja? O que vai adiantar eu contar o meu problema pro fulano lá da esquina do não sei do que? O que vai adiantar? A Bíblia diz que aquela mulher fala para aquele menino que foi mandar recado, falou assim: aqui, está tudo bem. Onde está o seu chefe? Quer falar com o profeta? Por que nós não aprendemos hoje a falar com o Senhor, a dizer para Ele: Senhor, eis-me aqui, eu quero falar contigo. Senhor, eu quero bater um papo com o Senhor. Eu estou num problema assim, o Senhor conhece a minha vida, sabe a minha história. É isso que o Senhor está dizendo aqui hoje. Ele está dizendo aqui desse jeito. Aquela mulher tinha tanta certeza de que ela tinha uma vida com Deus, de que ela tinha uma história com aquele profeta, que ela tinha reconhecido as coisas de Deus, que ela queria um papo direto com Ele. E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus veio e Ele abriu, Ele rompeu o véu de cima para baixo, para que eu e você pudéssemos ter livre acesso ao Pai. Mas quantos de vocês não buscam esse acesso direto a Ele? Acha que você não pode? Perde seu tempo. Ela olha para aquele menino e fala: tudo vai bem, com um filho morto. Ao invés dela chorar, ela estava lutando. Ao invés dela jogar as suas lágrimas pelo chão, ela estava lutando em prol da vida daquele homem, menino que estava morto lá, Flávio. Mas ela sabia que ainda dava tempo, que ela tinha que desembolar com aquele homem, porque ela não pediu nada para ele. Ela não pediu nada para ele. Foi ele que deu. É isso, pastor? Olha aí, irmão, vamos lá, vamos caminhar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Amém. Vamos lá. Versículo 27. Chegando ela, o homem de Deus, ao monte, apegou-se ao seu pé. Então Geazi chegou para retirar. Mas então o homem de Deus, olha que Eliseu vai dizer para ela: deixe-a,
pois a sua alma está em amargura. E, olha aí, irmão, que nós vamos provar para você. E o Senhor o encobriu de mim e nada me revelou. O que você aprende com isso, irmãos? Um cara que era o ouvido de Deus, que era a boca de Deus na terra. Parecia do jeito que ele falava, do jeito que ele falou, ele ouvia Deus falar e cochichar toda hora assim. Parece que ele estava ouvindo Deus falar em tempo inteiro, porque ele fala assim: olha, dessa vez eu fiquei boiando, Deus não me falou nada. Aquela hora Deus começa a mostrar para Eliseu que ele não funciona sem o reino de Deus. Aquela hora ele começa a mostrar para aquela mulher que quando Deus escolhe, Ele também faz o cuidado dele. Ele estava mostrando para aquela mulher que quando ela tem o Senhor, ela pode reivindicar as coisas de Deus. Olha, Deus começava a ensinar dos dois lados ali, e eu começo a enxergar que tanto Eliseu quanto aquela mulher sunamita precisava aprender alguma coisa. Ele olha para aquela mulher e fala: está cheia de problemas, mas Deus não me revelou nada. Quantos de nós estamos buscando em homens que Deus não revelou ele a nada, mas quer ouvir uma palavrinha? Quantos homens que tem que dar uma palavrinha porque alguém vem de longe? Não tem que falar alguma coisa desse. Tem que falar, tem que falar. Pô, o cara veio de longe para me ver. Tem que dar uma palavrinha para ele. E agrada a todo mundo, meu irmão. E Deus não mandou falar nada. Eliseu, ele olha para aquela mulher, olha para o seu servo e fala assim: eu não sei nem o que está acontecendo, porque Deus não me revelou nada. Se Deus não revelou nada para o profeta usado como Eliseu, como que ele fica falando todo o tempo ao homem comedor de arroz e feijão que nós vemos aqui? E o meu povo sofre por falta. Olha aí, vamos caminhar, irmãos. Versículo 28. Disse ela, olha aí, irmão, vamos embolar certinho. Olha o 28. Disse ela: pedi eu a você, Eliseu, algum filho? O que Eliseu respondeu para ela? Não, pediu nada para mim não. Irmãos, eu quero te ensinar hoje com Deus como que é chegar lá no reino de Deus e reivindicar. Ela chegou assim para o profeta: aqui, profeta, te pedi uma coisa. Eu fiz aquele quarto, você não te pedi alguma coisa? É isso que ela falou, irmãos? O que ela falou? Eu te pedi o quê? Te pedi um filho. Ele olha para ela e já começa a calar no cantinho, lá igual um ratinho. Ele já foi lá para o fundinho. O profeta que mandou sair lá para comer os meninos. Ela olhou para ele: ô sujeito, quer me quer? Beleza? Tudo bem, eu te pedi alguma coisa quando você foi lá em casa? Eu te pedi algum filho? Já olha para ela e fala: não te pediu nada não. Pediu mesmo. Foi ele que foi de entrão lá e deu um filho para a mulher. Foi ou não foi? Segunda pergunta que eu quero dizer para você: em que hora que Eliseu perguntou a Deus se era de interesse de Deus dar ela um filho? Que hora? Não tem escrito aqui. Mas ele, entrão demais, queria fazer o quê? Melhor, a mulher leiterou ele, queria leiterar ela. Simples assim. Difícil falar isso de Eliseu, né, irmão? Mas eu vou caminhar aqui. Vou nessa trincheira. A Bíblia não diz que Deus aprovou e nem desaprovou. A Bíblia diz que Deus só ligou o que ele falou. Porque a Bíblia diz que aquilo que eu ligar na terra será ligado no céu. A Bíblia diz que ele falou: ó, vai ter um filho e vai ter um filho. E teve um filho. Mas será que ele perguntou para Jeová? Não sei. A Bíblia não diz. Olha, Simone, Rosa, como é que o negócio está encaixando? A mulher então olha para ele e fala: te pedir. Aí ele já... Aí a fitinha volta. E ele não falou nada não.
Não, só não pediu nada não, eu que te dei mesmo. Olha como é que ela vai colocando ele lá no fundinho do quarto, e não dá para ele sair mais não. Aí ela vai desembolar, olha como é que ela desembola, irmão. É assim a minha vida e a sua com Deus. Quando eu estou certo com Deus, quando eu faço a obra de Deus, quando eu estou certo com a igreja do Senhor Jesus Cristo, quando eu estou pagando um alto preço pela vida dos meus irmãos, a Bíblia diz, meu irmão, que eu posso chegar ao céu e reivindicar. Se eu vou ser ouvido ou não é outra coisa. Eu não posso me rebelar, como alguns pastores aí ensinam o povo dele a rebelar com Deus. Rebelde, a Bíblia diz que já caiu do céu. Seja você o próximo a cair, não. Deus odeia o rebelde, mas dá graça humilde. Mas reivindicar é uma diferença, Senhor. Puxa vida, te pedi filho. Olha que reivindicação. Não pedi nada. Aí olha como é que ela desembola bonito. Vamos lá, irmãos. 29. Disse Eliseu ao seu servo: cinge os teus lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não saúdes, e se alguém te saudar, não lhe responda. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Para aí. Aí o profeta, olha para mim, irmão. Aí o profeta cheio de pressão. Ele vai olhar para o seu servo e falar assim: toma um bordão. O que é um bordão? Bordão é alguma coisa de contato, um pedaço de pano, um bottom, alguma coisa. Deu a ele algum objeto de contato e falou assim: ó, vai lá, pega aí, não para não, vai lá e deposita sobre o menino. Ele mandou recado, irmão. E Deus não agrada quem manda recado, não. Mandar recado não, essa hora não era para ele mandar recado. E olha o que essa mulher vai falar com ele no versículo seguinte. A mulher então, porém, disse à mãe do menino. Mulheres, prestem atenção nisso. Tem hora que você tem que ser essa mulher dentro de casa. Porém, disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, Eliseu, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Ela olha para ele e fala assim: aqui, o meu negócio é com você, não é com Geazi, não. Ele pode até ir, mas não vou sair daqui quanto você não for. Não foi Geazi que me deu, foi você que me deu. Assim é a minha vida com Deus, irmão. Você não é filha de chocadeira não, meu irmão. Você é filho do Altíssimo. Você foi escolhido desde o ventre da sua mãe. O Senhor conhece você, Ele trata com você, Ele responde você, Ele escolheu você, Ele conhece você pelo nome. Ele tem o seu nome escrito no livro da vida. Então, querido, essa noite você também vai reivindicar com o Senhor, porque você, se for um servo fiel, se você tem trilhado diante do altar do Senhor em santidade, pedis o que quiseres e recebereis, diz o Senhor. Ela olha para aquele: eu vou sair daqui é só com você. Ele não tem saída, ele está lá naquele quartinho lá. Quartinho não tem jeito não, você vai ter que ir. Eu te pedi filho, você me deu. Ela falou alguma coisa para ele ali? Falou nada não, só tem que ir lá, o menino está lá no seu quarto. Vamos lá, irmão, vamos caminhar. Olha aí no versículo 30. Porém disse a 31: Geazi então passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, mas não houve nele voz nem sentido, adiantou nada, em outras palavras. Pelo que voltou a encontrar com Eliseu e lhes disse: o menino não despertou. Ou seja, meu irmão, Deus tem um propósito com o profeta, não é com você. A unção, querido, a unção que é do fulano não é sua. O que Deus tratou com você é com você. É porque o pastor ele tem o dom, mas o cara que anda com ele não tem o mesmo dom não, irmão. Cada dom é diferente um do outro. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A Bíblia diz que ele mandou um bordãozinho, o menino chegou, fez do jeito que o profeta falou, nada aconteceu, porque era ele que tinha que ir lá, amigo. Tem hora que eu tenho que resolver minhas coisas, irmão. O governo da sua casa está na sua mão, é você que tem que resolver, meu irmão. É você que tem que resolver, meu irmão. O governo dos seus filhos está nas suas mãos. O governo da sua esposa está na sua mão, marido. O governo do seu esposo está na sua mão, irmã. Se nós entregarmos lá fora vai governar.
Por isso que você tem que bater a mão na mesa e falar assim: eu e a minha casa servirei o Senhor. Eu vou ungir os meus filhos de manhã, eu vou ungir os meus filhos todo dia, eu vou ungir as portais da minha casa todo dia. Nada vai me desfalecer, eu não vou desistir. Aleluia. É isso que essa mulher está ensinando a você hoje. Ela está te ensinando: não desanime não, meu irmão. O meu marido estava lá, aquele covarde, devia estar até jantando. Tinha jogo do Galo, a Sky. É muita tristeza na minha cabeça. Estava lá, a mulher lutando e ele lá. Mas ela tinha um objetivo, e ela não desistiu do seu objetivo. O profeta já estava de carão para lá e para cá. Mandou, não adiantou, o menino chega aqui: olha, esse aumento aqui, deu nada certo não, filho. Negocinho do bordão aí, deu nada certo. Esse negócio de bordão aí, agora não me clamo, filho. E aquele menino deve ter ficado chateado, porque ele já tinha visto Eliseu flutuar um machado no fundo do rio. Ele ficou assustado. Pô, Elias, o negócio agora deu ruim, filho. Agora deu problema. Nunca vi isso acontecer não, filho. Usar do jeito que você fez, não deu nada, não, menino nem tinha. Elias já foi preocupado. Já foi cheio de preocupação. Por quê? Porque ele começou então a entender que ele depende de Deus. Porque até o profeta vai viciando em achar que Deus fala com ele toda hora. Tá aí, tá de carão. Olha o que esse cara vai ter que fazer, irmão. Que situação de Eliseu. Vamos lá? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Chegando Eliseu no capítulo 30, no versículo 32, aquela casa, viu que o menino estava o quê? Morto sobre a sua cama. Entrou e, fechando a porta sobre eles ambos, orou o Senhor. Olha aí, então ele entendeu que não era só ele pegar o bordãozinho dele e colocar no menino. Ele precisava o quê? Ele precisava orar. Que não é do jeito que ele está querendo fazer. Ah, tem um filho, vai ter filho. Beleza, estou lá fazendo. O que deu? Deu errado? Deu errado. O filho morreu, e agora? Resolve, Eliseu. Mandou o servo, não adiantou nada. Então não é do jeito dele. Então quando ele viu que o menino estava morto, ele falou: agora tem um problema. Ele fecha o quarto e a Bíblia diz que ele vai orar. O que eu quero te ensinar hoje? Quantos de nós estamos num problema e mandando resolver desse jeito, resolver daquele, trabalhando de manhã, trabalhando de noite, trabalhando de madrugada, para ganhar mais dinheiro, para resolver o problema de amanhã? Enquanto nós não orarmos, nada vai adiantar. Tem que orar. Tem que orar e falar com Deus o tempo inteiro: Senhor, me ajuda. Me ajuda. Porque a Bíblia diz que a oração do justo muito há em seus valores. Se não orar, não tem jeito, meu irmão. Você vai trabalhar de manhã, de tarde, de noite, e não vai conseguir. Porque não é pela minha força e nem pela sua, mas é pela força do Espírito Santo. Quem tem ouvido, ouça essa mensagem. Diz a palavra aqui que Eliseu fecha a porta e ele vai orar, porque ele estava diante de um problema sério, que era a morte de um menino que ele colocou no mundo. E a mãe jogou na cara dele: não te pedi nada não. Falei. Então subiu a cama. Olha que esse homem tem passado. Esse aqui eu queria estar lá para me ver. Eu queria ser uma formiguinha. Então subiu a cama. Ele vai subir na cama. Ele vai deitar sobre o menino e colocando boca sobre a boca do menino. Olha que situação o profeta deve passar, cara. Porque foi fazer dele mesmo. Teve que pôr a boquinha com boquinha. Boquinha com boquinha. Imagina Eliseu que fez um bicho sair e comer os meninos. Teve que passar esse vexame. A Bíblia diz que ele teve que pôr a boca na boca do menino. E se tivesse hoje em dia, estava preso. Estava ou estava? Se a Rotan abre a porta ali na boquinha do menino, ó, 101 dias só para explicar. Olha aqui, irmãos, olha que situação. Boca com boca, olho sobre o olho, e as mãos sobre as mãozinhas dele. Estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu.
Mas viveu? Olha que situação que ele passou. Ele já devia estar suando frio. Ele já devia estar assim, agora eu vou passar uma vergonha. Agora é vergonha mesmo. Ficou lá, mano, pôs a boca na boca do menino, o narizinho no narizinho do menino, olhinho com olhinho, colocou a mãozinha na mãozinha do menino, o menino só aqueceu, porque passou o calor dele pro menino. Mas nada na dica de nada. Irmão, olha para mim. Eu preciso fazer a vontade de Deus na minha casa. Aleluia. Quando você faz a sua vontade, você vai se estrupicar. Vai se estrupicar. Quantos de homens e mulheres que perguntam para pastor? Tem homem que chega com a facilidade, eu estou querendo se separar com o pastor, irmão. Como é que você fala isso com o pastor? Você quer separar? Você acha que o pastor vai concordar ou discordar de você? Fala para mim. Puxa vida, claro. Por quê? Porque, irmão, você vai separar para arrumar outro problema. Porque a Bíblia diz que um abismo só vai chamar o quê? Um problema só chama outro problema. Para não falar que mulher é tudo igual e homem é tudo igual. Ou muda. Então, irmãos, eu preciso o quê? Lutar por aquilo que eu tenho. Deus já me deu, eu preciso lutar. Deus já me deu, eu preciso caminhar com essa família. Eu preciso entregar os meus filhos lá no portão do Altíssimo. Eu preciso entregar a minha esposa, ela me entregar lá. É lá que nós vamos separar. É lá, meu irmão. É lá, que eu vou dar de mãozinha dando. Vai não. É lá. Por quê? Porque Deus me ensinou assim. Que Ele disse que é a minha família. E você precisa ser a futebol clube. Eliseu está aí passando esse vexame. A mulher não pediu nada, Deus não mandou ele fazer nada, mas ele fez. Agora está aí, tem que ressuscitar alguém que ele não conseguia. Já orou, já clamou, já deitou em cima do menino, já pôs boquinha com boquinha, nariz com nariz, olhinho com olhinho, mãozinha com mãozinha. Estava uma festa essa casa lá. Se o pastor Cláudio Duarte pregar isso aqui, você vai rir até. Ele é um cara engraçado. Imagina que comédia foi isso aqui. Por quê? Porque eu faço aquilo que Deus me mandou fazer. Mas eu